pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga. Este é o canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu vou te contar a história da Torre de Babel. Se você quer conhecer essa história, continue assistindo esse vídeo depois da vinheta. A Bíblia é muito linda e ela conta muitas histórias. A Bíblia conta a história de Noé, que construiu a arca para o dilúvio. Depois do dilúvio, os filhos de Noé tiveram filhos e Noé teve muitos descendentes. Um desses descendentes chamava-se Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod era um homem muito poderoso, ele tinha muito dinheiro. Nimrod foi a pessoa que decidiu construir uma torre que pudesse chegar até os céus. Ele juntou muitas pessoas e todos falavam apenas uma língua. Por isso, foi muito fácil juntar muitas pessoas para construir essa torre. Afinal de contas, todo mundo estava com muito medo, já que eles sabiam que o Deus poderoso podia sim, se eles continuassem fazendo coisas erradas, montar o dilúvio novamente. Mas ainda bem que Deus fez uma promessa a Noé e disse que jamais acabaria com o mundo desse jeito. Mas o povo ficou com medo. Então, todos começaram a construir a torre. Construíram, todos falavam a mesma língua. Por isso, foi muito fácil começar a construir a torre. Quando um pedia tijolo, o outro entendia e logo trazia. Então, eles começaram e continuaram a construir a torre. Construíram mais um pouco. E todos falavam a mesma língua e se entendiam. Então, eles continuaram a construir a torre. Deus lá de cima ficou muito maravilhado com o que o povo estava fazendo e decidiu descer aqui na terra para poder olhar o trabalho dessas pessoas. Deus viu que não havia impedimento e que essas pessoas poderiam sim alcançar os céus. Afinal de contas, todas falavam apenas a mesma língua. Então Deus teve uma grande ideia e decidiu confundir a língua de todas as pessoas. Assim, quando eles se falavam, um não entendia o que o outro dizia, porque cada um falava um idioma diferente. Como todos não se entendiam mais, a torre então parou de ser construída. E eles não conseguiram construir uma torre que pudesse chegar até os céus para que ficassem salvos do dilúvio e de qualquer coisa ruim que pudesse acontecer na terra. Nimrod era um homem muito poderoso. Mas eu conheço um homem que é muito mais poderoso, que se chama Deus. E ele não queria que Nimrod e seus amigos construíssem a Torre de Babel para que pudesse chegar ao céu. Sabe por quê? Porque só existe um meio de ficarmos salvos, nos livrarmos de todo o mal que pode atingir a terra e alcançar o céu. E esse modo, esse jeito, se chama Jesus de Nazaré. Deus nos deu alguns tijolinhos que nós podemos construir para que possamos também alcançar o céu. Mas esses tijolinhos, eles devem ser construídos um a um. Você quer descobrir quais são esses tijolinhos? O primeiro tijolinho é acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque se a gente não acreditar em Deus, como que vamos alcançar os céus? É muito importante acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar que Jesus nos ama, acreditar que Ele é poderoso, acreditar que Deus criou todas as coisas. O primeiro tijolinho da nossa torre, para que possamos alcançar os céus, é acreditar em Deus. O segundo tijolinho, muito importante, é receber Jesus no coração. É muito importante, depois que a gente acredita em Deus, receber a Jesus no nosso coração. Porque só Jesus pode nos limpar de todo mal e só Jesus é o caminho que nos levará até o céu. Depois que a gente recebe Jesus, seguir o caminho, encontrar o caminho para o céu fica muito mais fácil. Mas para isso, é preciso que você acredite em Deus, que Ele te criou, que criou todas as coisas e que você receba Jesus no seu coração. Depois disso, o outro tijolinho muito importante também é você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas coisas erradas que você faz. Você sabia que uma mentirinha, mesmo que seja pequenininha,
É um pecado e você precisa pedir perdão a Deus? Existem muitas coisas que nós fazemos que é um pecado e nós precisamos pedir perdão a Deus, pedir perdão a Jesus todos os dias, porque nós erramos todos os dias e nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, se nós quisermos construir a nossa torre para chegarmos até o céu. Depois disso, a gente precisa do tijolinho amar a Deus sobre todas as coisas. É muito importante entender que nada e nem ninguém pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, acima do celular, acima do videogame, acima do cachorro, acima do gato. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas e em nosso coração, para assim podemos alcançar o céu, para que assim possamos alcançar a Deus. Depois disso, vem um tijolinho também que é muito importante, que é obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordenanças. É muito importante, depois que a gente aprende que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, é muito importante entender que obedecer a Deus também é uma forma de amar a Deus. Quando obedecemos o que Deus nos manda fazer, quando obedecemos o que a Bíblia nos manda fazer, nós estamos amando a Deus. É muito importante obedecer a Deus, porque obedecer a Deus é um caminho maravilhoso, é um caminho excelente e nós precisamos obedecer a Deus, e não só a Deus, mas nós precisamos obedecer aos nossos pais, aos nossos professores, mas o mais importante de tudo é obedecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, às suas leis, às suas ordenanças, para que a gente consiga alcançar o céu. O último tijolinho, mas não menos importante, é o tijolinho da adoração. Adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Quando nós louvamos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós obedecemos, quando nós amamos o nosso amigo, quando nós fazemos o que é certo, quando nós ofertamos, quando dizimamos. Tudo isso é uma forma de adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente pode fazer para Deus, nós estamos demonstrando a Ele que nós acreditamos nele e que nós o amamos de todo o coração. Adorar a Deus é uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias para que possamos alcançar o céu, para que possamos construir a nossa torre e chegar até o céu. Nós precisamos adorar a Deus todos os dias sem cessar, porque não existe outra forma de alcançar o céu se a gente não acreditar em Deus, se não recebermos a Jesus, se não pedir perdão pelos nossos pecados, se não amar a Deus sobre todas as coisas, se não obedecer os seus mandamentos e se não adorar a Deus todos os dias. Nimrod até tentou construir uma torre que pudesse chegar até o céu, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque aquela torre não era da vontade de Deus. Mas essa torre aqui, com certeza, é da vontade de Deus. E se você começar a construir essa torre aqui, muito em breve, nós iremos nos encontrar com Deus lá no céu. Mas para isso, é preciso que você construa a sua torre. É preciso que você coloque tijolinho por tijolinho e comece a construir a sua torre que chegue até os céus. Essa foi a história de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado, que possa te ajudar a contar aí para os seus alunos, para os seus filhos. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais. Se você quer saber mais sobre algumas técnicas para você estar contando histórias bíblicas na EBD, no culto infantil ou na sua casa mesmo, abaixo aqui eu vou deixar o link do livro digital Contação de História Bíblica, um livro onde eu reuni todas as coisas que eu aprendi sobre a contação de história. Então eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem, caso vocês tenham interesse, ok? Um grande beijo e a paz do Senhor!